posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas, glória a Deus, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é bom. Toda a honra seja dada ao Senhor, ó Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor guarda as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Só o motivo da nossa alegria, ó Deus, é o Senhor. Louvado seja Teu nome, ó Deus. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa, Jesus, que fiquem de pé diante de nós. Nada. E a tempestade, glória a Deus, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jonas 3, versículo 4. Hoje e no próximo culto eu vou estar falando de evangelização. Então, você precisa aprender a respeito desse tema, que é uma função de todos nós que somos cristãos. Minha e sua aí também, pode ter certeza. Então vamos lá, Jonas 3, versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, né? Você vai ver que o capítulo 3 ele começa semelhante ao capítulo 1. Olha o que diz. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la.
Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava. E aqui, olha para você ver qual era a mensagem de Jonas. O sermão de Jonas foi de apenas 7 palavras. Ele diz assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só isso. O sermão de Jonas, ele conteve apenas 7 palavras. Ainda, como ele diz aqui, olha, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Hoje eu quero usar esse texto para falar a respeito de evangelização. Não sei se você sabe, mas Jonas, ele foi o primeiro profeta a pregar além dos portões de Israel. E tem um fato muito importante, Jonas não queria ir. Você deve se lembrar a respeito das últimas ministrações. Ele não quer ir e Deus então obriga a evangelizar. Este é o fato. A igreja de Deus, ela sempre teve essa dificuldade em cumprir a sua missão do ID. Jonas e todos os outros também, inclusive a nós. Primeiro, porque o que nós gostamos é de ficar sentados em casa, no nosso sofá, com a nossa televisão, com milhões de canais, e nada de evangelizar e nada de pensar no próximo. É por isso que Jesus, quando ele termina o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele diz assim: ide. O verbo no imperativo, ali está denotando uma ordem. Vão, saiam daqui, andem, levem essa mensagem do Evangelho. Em Atos, capítulo 8, logo no começo da igreja, você vê que os crentes, eles só foram levar a mensagem de Deus porque uma perseguição foi levada contra a igreja. E por conta dessa perseguição, eles foram obrigados a sair. Do contrário, é bem provável que ficariam em casa de quarentena, assim como nós estamos também. Mas olha que interessante, necessitou uma perseguição para que o povo pudesse sair levando a mensagem do Evangelho. E é interessante quando diz que o povo saiu a pregar o Evangelho, a palavra ali pode ser traduzida também por tagarelar o Evangelho. Não pregar literalmente de púlpito, mas falar aquilo que ele ouviu. A igreja sempre teve dificuldades tremendas, sempre teve dificuldade de como chegar nos gentios. Às vezes, sim, eles poderiam pensar de que forma? Olha, e se nós formos de forma errada? Estaremos levando o evangelho de forma errada? Eu e você temos que pensar a respeito disso também. Eu vou dar as dicas de como eu e você podemos ser evangelistas hoje. Mas eu e você precisamos nos conectar com as pessoas que não são cristãs. Porque, do contrário, como elas ouvirão o Evangelho de Deus? A mensagem de Jesus para mim e para você é ir. É claro, não é ser igual a eles e ir em todo lugar que eles estão, mas de fato sair da nossa casa, ir. Paulo deixou a mesma mensagem. Olha, eu fiz de tudo para com todos, para ganhar pelo menos alguns. E esta noite, então, eu quero passar apenas 2 princípios de como eu e você podemos evangelizar, de qual a nossa missão segundo aquilo que a Bíblia nos ordena. Primeiro que eu e você, nós temos uma responsabilidade com o evangelismo. Sim, essa responsabilidade não é apenas minha aqui, pastor, mas é sua que está me ouvindo. É de você que talvez está na igreja há 2, 3 semanas, a você que converteu ontem. Esta é uma missão de todos nós, o evangelismo. Lembra que a história de Jonas? Diz a escritura que o barco estava afundando, justamente por conta do pecado dele. O mundo está desabando e o que Jonas faz? Ele desce ao porão para dormir. Ele não está nem aí para as pessoas que estavam perecendo. Não é essa a realidade de muitos de nós? Nós nos preocupamos apenas, talvez, com a nossa salvação. A partir do momento que Deus nos salvou, o resto, olha, que se exploda. Talvez nós não falamos com essas palavras, mas através das nossas atitudes não nos importar com as pessoas, exatamente isso que estamos dizendo. Olha, a salvação chegou aqui para mim, isso que importa. Quando nos importamos muito, nos importamos com a nossa própria família. E olha lá ainda. Eu e você não podemos ser egoístas assim como Jonas foi. O cristianismo, ele é muito mais do que receber bênçãos. O cristianismo é ser uma bênção. Por isso que eu pergunto a você. Você talvez tenha sido abençoado por Deus em várias áreas e eu oro por isso. Mas a questão é, você também tem sido bênção na vida dos outros? Hoje mesmo o irmão me mandava uma mensagem a respeito de uma oportunidade de emprego, dizendo, olha pastor, tem alguém aí nessas qualificações da sua igreja? E eu agradeci a ele, encaminhei o irmão e eu falei para ele, olha, Deus abençoe. E ele disse assim para mim, olha, Deus tem me abençoado, por isso que eu me esforço para abençoar os outros também. Você tem agido dessa maneira? O cristianismo ele não é medido pelo tanto de bênção que você recebe, mas sim se você também está sendo bênção na vida dos outros. Lembra o que Deus disse para Abraão? Se tu uma bênção?
Ou seja, eu estou abençoando você para quê? Para que você também venha ser bênção na vida dos outros. Este era o problema de Jonas. Jonas se importava apenas com ele mesmo. Os marinheiros estavam morrendo. Pessoas estavam prestes a... E o que ele faz? Ele nem se preocupa. Ele fica chateado com uma planta que morre. Mas ele não se preocupa com 120 mil ninivitas que estavam indo para o inferno e que careciam da mensagem do Evangelho. Pessoas se perdendo para tudo que é lado. E o que eu e você temos feito? Você já fez essa pergunta para você? Ou você sempre joga a responsabilidade para outro? Olha, isso é responsabilidade do evangelista, isso é responsabilidade do pastor, para se eximir da sua própria responsabilidade, sendo que você também tem. Agora, é triste quando nós vemos pagãos se preocupar mais com o próximo do que o cristão. Aqui nós vemos os marinheiros, eles se preocupam com tudo. Eles se preocupam com eles mesmos, começam a jogar as cargas para fora. Aí depois eles se preocupam com o próprio Jonas. Jonas diz, olha, o problema está em mim. Eu sou pecador. É por conta do meu pecado que essa tempestade veio ao barco. E o que eles fazem? Eles remam mais forte. Eles não querem perder Jonas a princípio. Se preocupam até com os crentes. Quando nós vemos, às vezes, muitos cristãos de braços cruzados, enquanto nós vemos ímpios como Warren Buffett, que disse que doaria 99% da sua fortuna para instituições de caridade. Quando nós vemos pessoas como Bill Gates doando dinheiro à torta e direito, Mark Zuckerberg do Facebook e tantos outros, sendo que nós cristãos às vezes não conseguimos nos preocupar nem com o nosso vizinho. Jonas, o crente, ele se preocupava só consigo mesmo. Ele estava errado. Esses ímpios se preocupavam com eles e com o próximo. Eu e você temos esta missão também, meus irmãos. Eu sei que às vezes o problema pode estar no pregador. Hoje em dia, muitos dos cristãos têm a ver com o pregador, com o pastor. Por quê? Eles são formados com base na pregação que é ministrada nos púlpitos. E se a mensagem é totalmente egocêntrica, os cristãos também serão egocêntricos, só pensarão em si mesmos. As mensagens de hoje, via de regra, infelizmente, é apenas venha e receba. É apenas venha e tenha. Eu não sou contra essa mensagem, meu irmão e minha irmã. Eu creio que sim, Deus tem grandes coisas para nós, isso financeiramente falando, materialmente falando. Mas não é apenas venha e tenha. Depois que você veio e recebeu, aprenda a repartir, aprenda a doar, aprenda a ajudar, aprenda a se envolver na sua igreja, seja não faltando aos cultos, servindo de forma prática naquilo que for necessário, seja na limpeza, seja com as crianças, seja nos pequenos grupos, aquelas igrejas que assim os têm, seja convidando as pessoas para vir para cá. Jonas, Deus chega e indaga ele, é razoável a tua ira por conta de uma planta? Porque no capítulo 4 Deus faz uma planta crescer, ela traz um pouco de refrigério para Jonas, depois Deus faz com que a planta suma. E Jonas fica extremamente revoltado porque a plantinha morreu. E olha a pergunta de Deus, é razoável a tua ira por conta de uma planta? E sabe o que o hipócrita de Jonas responde? Sim, claro que é razoável. Aí Deus, ele dá uma contra-resposta, ele diz, eu, Jonas, me importo com gente. Você se importa apenas com coisas. E ele ainda fica bravo. Mas este não é o relato de muitos de nós? Nos preocupamos apenas com coisas e não com pessoas? Do mesmo jeito que Deus perguntou para Jonas, é razoável a tua ira por conta de uma planta? Eu pergunto para você que está me ouvindo, é razoável talvez o teu desânimo porque você não trocou de carro assim como você planejava por conta desta crise financeira, por conta da pandemia? É razoável a tua ira? É razoável a tua ira porque você não conseguiu aquela promoção no serviço? É razoável a tua ira porque o auxílio de R$600 não saiu para você? Enquanto tem muito mais coisas importantes a se preocupar, é razoável a tua ira, talvez com coisas pequenas? Jonas, como eu disse a semana passada, ele tinha uma convicção correta. Olha o que ele diz. Sou israelita e temo a Deus. Mas a questão é, ele dizia que temia a Deus, mas na prática ele não demonstrava isso. Sendo que Tiago vai dizer de forma bem clara, a fé sem obras é morta. Ou seja, você dizer que você professa uma fé, que você crer em Deus, mas você não anda de acordo com aquilo que você professa, você está apenas se enganando.
Não fique dizendo por aí, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu sou uma boa pessoa. Sim, continue sendo dessa forma. Mas lembre-se que o homem mau não é apenas aquele que deixa, mas é aquele também que não faz o bem. Olha o que o pastor Martin Luther King Jr., um pastor batista americano, que ele disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Este é o grande problema, talvez, que nós vivemos hoje. Não é a ação de pessoas más, mas sim a passividade daqueles que são bons, daqueles que conhecem a verdade, daqueles que vêm para a igreja, daqueles que são transformados por Deus e de repente se calam. Não levam a mensagem adiante. Será que Deus é tão bom, que o evangelho é tão bom, que esse Deus é tão precioso, que você não leva a mensagem dele para ninguém? Se você vai, meu irmão, a uma pizzaria e aquela pizza é boa, o que você faz é você recomendar para as pessoas. Se você contrata um serviço e aquele serviço é bom, você espalha no seu Facebook. Por que no seu Facebook você não espalha a mensagem do evangelho? Apenas política. É Bolsonaro de um lado, é Lula do outro, é gado dos dois lados. Por quê? Por que você não leva a mensagem de Deus? Se Deus é tão bom para você, por que você não leva a mensagem dele adiante? É interessante que quando Jesus voltar e ele separar os bodes das ovelhas, sabe como que ele vai separar? Olha o que ele diz: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu tive frio e vocês me cobriram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Quando vocês fazem um desses meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Consegue ver que a materialização da fé passa pelas obras, por aquilo que nós fazemos? Não existe, meu irmão e minha irmã, cristianismo estático. É assim como a terceira lei de Newton: para toda ação há uma reação de igual intensidade. Ou seja, o amor de Deus vem e impacta a sua vida. E o que você faz? Permanece estático? Imóvel? Ora, então há grandes indícios de que você não foi impactado corretamente, ou não foi o amor de Deus que te impactou. Apenas um emocionalismo cultual, um emocionalismo de momento. Que é uma forma de ser evangelista nos tempos de hoje? Você tem essa oportunidade aí. Hoje, infelizmente, eu e você não podemos estar cultuando a Deus fisicamente nos templos, nos prédios. Mas você pode simplesmente compartilhar essa mensagem depois com todos os contatos que você tem no seu Facebook. Alguns têm lá 3, 4, 5 mil amigos, amigos. Mas pessoas ali, por que você não compartilha em suas redes? Por que você não passa a falar a respeito de Deus para as pessoas usando isso que nós temos hoje em dia? Olha, eu louvo a Deus pelas pessoas que nos patrocinam na nossa programação na rádio. Nós temos a programação na rádio, de segunda a sexta, semanal, nossa igreja. E tem pessoas que já há anos nos ajudam a manter essa programação. Porque esse é o nosso objetivo, né? É apenas manter o programa. É uma forma de se ser missionário. Talvez você não consegue ir longe e levar o evangelho. Mas será que às vezes através de um compartilhamento de uma rede social, de uma ajuda financeira para uma rádio, você não consegue levar a mensagem? Com certeza consegue. Eu louvo a Deus por pessoas dessa forma, porque através de pessoas que seguram a corda, outros podem descer ao poço para retirar água para demais pessoas. E segundo, e último princípio para encerrar é o seguinte: nós não podemos fugir da nossa missão. Sim, nós, que eu digo no plural, eu aqui e você aí também. Há uma maneira de se fugir daquilo que Deus ordenou para mim e para você. E a primeira é não obedecer, não ir, assim como Jonas fez. Deus disse: olha, eu quero que você vá para Nínive. Ele pegou o navio e foi para o lado oposto, foi para Tarsis. Desviou da vontade do Senhor. Mas a segunda maneira de não cumprirmos o propósito de Deus, de fugirmos da nossa missão, é ir, mas em compensação, ir de forma errada. Qual foi a estratégia de Jonas em relação à pregação do Evangelho? Você percebeu? Qual foi a estratégia dele? Jonas apenas foi e pregou o sermão. 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Apenas isso. Jonas não enfeitou o sermão. Apenas pregou a mensagem do arrependimento. Historicamente, é isso que nós vemos na Escritura. Nós vemos que assim foi com os profetas, assim foi com Jesus Cristo, assim foi com os apóstolos. Historicamente, esse é o testemunho da história da igreja com Lutero, com John Wesley, com George Whitefield, com tantos outros missionários que Deus levantou. O que eles faziam era levar a mensagem do arrependimento.
Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Como que Deus salvou as pessoas? Pastor, Deus salvou as pessoas com um culto onde tinha pessoas fazendo uma dança ali no começo. Onde na entrada da igreja tinha um artista pintando um quadro. Foi assim? Não! Foi fazendo um culto tipo uma baladinha gospel para poder atrair os jovens. Uma fumacinha, um estrobo ali, uma luz de fundo, toda a escuridão. E então os jovens eram atraídos e assim eles se convertiam. Esse é o testemunho que nós vemos no decorrer da história da igreja? Não foi. Não foi. Infelizmente, muitos têm ido para esse caminho. Como eles não têm a mensagem do Evangelho, como eles não sabem o que é pregar o Evangelho, a mensagem do arrependei-vos, o que eles fazem? Fazem todo tipo de coisas horríveis e nojentas para manter as pessoas dentro da igreja. Como diz o pregador Paul Washer, e como não há mais poder de Deus em nossos ministérios, precisamos de toda a técnica profissional para manter defuntos se movendo. Exatamente isso que muitas igrejas fazem. Como não há o poder de Deus, como não há o poder da pregação do Evangelho, eles têm que usar todo tipo de artimanha para manter defuntos se movendo dentro das igrejas. Eu e você não precisamos, meu irmão, minha irmã, agregar coisas ao Evangelho. Porque quando nós queremos agregar algo ao Evangelho, nós estamos, em outras palavras, dizendo que a mensagem de Deus não é suficiente por si mesmo. A mensagem do Evangelho não é suficiente por si própria. Exatamente isso que nós dizemos. O que nós precisamos fazer é ler a Escritura, interpretar a Escritura e aplicar a Escritura. Isto é pregação do Evangelho, nada além disso. Por isso vai aqui algumas dicas aos pregadores. Eu e você precisamos, sim, a cada dia mais nos preocupar com a forma em que nós levamos o Evangelho. Ora, se nós somos comunicadores orais, ou através da ortografia, hoje escrevendo também, mas se nós somos comunicadores orais em sua maioria, ora, precisamos aprender pelo menos a nossa língua de uma forma decente, dominar pelo menos o nosso português. Junte-se o Evangelho com o domínio da língua portuguesa, com simplicidade de palavras, e então se prega o Evangelho de forma correta. Não podemos usar a desculpa de que, olha, o Evangelho, e usar isso como muleta para não aprendermos o nosso próprio idioma. E sairmos falando português totalmente errado. É dizer que um dia nós vamos subir para cima com o Senhor, que o Senhor é o mais bom de melhor de tudo. Ora, não podemos fazer isso. O que temos que fazer é usar tudo o que estiver ao nosso alcance para que a pregação do Evangelho seja a melhor possível. Não podemos ir para o extremo. Eu sei que... Qual é outro extremo? Outro extremo era o extremo dos gregos que Paulo diz aqui. Paulo brigava com os gregos, sabe por quê? Eles se preocupavam mais com a oratória do que com a mensagem em si. E é claro que isso é uma falha, né? O mais importante não é a forma que falamos, mas o conteúdo daquilo que nós falamos. Mas que a forma que falamos ajuda muito, pode ter certeza que ajuda. A igreja de Deus, ela não precisa ser uma igreja ultrapassada. Ela não precisa ser uma igreja com aqueles cantos gregorianos lá de 1600 antigamente. Mas também a igreja de Deus, ela não pode ser um playground para jovens e adultos, onde o grande objetivo é o entretenimento. Onde você vai lá, você paga a sua mensalidade através do seu dízimo e você tem entretenimento o mês inteiro. É claro que isso é um erro. Sejamos, como a Escritura nos ordena, sejamos casa de oração e não casa de entretenimento e não casa de eventos. Nada contra, isso é bem claro, nada contra evento, né? Nós fazemos chá de mulheres, fazemos comunhão, caldo, isso é bênção. Mas que o centro seja o Evangelho. Nós não precisamos, para atrair as pessoas, fazer do nosso culto um show. Mas nada impede de termos um bom guitarrista, uma boa banda, um bom louvor. A igreja primitiva alcançou muitas pessoas sendo justamente diferentes do mundo. Eu e você não precisamos de pastores church, né? Que passa aquele gelzão no cabelo, deixa arrepiado, pinta de laranja. Não precisamos de pastores church, não precisamos de salões que se assemelham a boates para a pessoa não se sentir na igreja. Não precisamos de cultos que mais parecem baladas rave. Para quê? Para tentar atrair a juventude de hoje. Não precisamos. O que precisamos é a genuína pregação do Evangelho e o amor ao próximo como era
aqui na igreja de Atos, e em toda a igreja sempre foi assim. Já estou encerrando. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, Paulo vai dizer assim no versículo 20: Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Olha o que Paulo está dizendo. O que eu podia fazer para levar o evangelho, eu fiz. Eu não precisei andar de skate para ganhar os skatistas. Claro que não. Eu não precisei ser um carnal para atrair os carnais. Porque se nós vamos para essa ótica, ora, nós estamos apenas pegando o mundo e trazendo ele para dentro da igreja. Apenas isto. Agora, se você lê esse versículo e interpreta ele de forma errada, de que sentido? Olha, eu preciso ser igual ao mundo para poder atrair o mundo para a igreja. Eu pergunto para você, irmã, se você quiser ganhar uma prostituta, você vai ter que se prostituir? Se você quiser ganhar, você, irmão, quiser ganhar um homossexual, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ser um homossexual também? Ter relações com pessoas do mesmo sexo que você? Se você quiser ganhar um pedófilo, você vai ter que abusar de crianças? Isso é um absurdo, claro que é. Nós não vamos ganhar o mundo sendo iguais, mas sendo justamente diferentes. Eu não preciso fazer uma tatuagem grande no meu braço para eu poder ganhar as pessoas que têm tatuagem. Eu não preciso ser um pastor palhaço de me vestir de chapolim colorado para ser um pouco diferente dos demais, para não ser um pouco sisudo, talvez como João Batista. O que eu preciso fazer é pregar o evangelho de forma genuína. A igreja primitiva, se ela seguisse os pastores modernos, ela jamais teria sido morta. Aqueles pastores jamais teriam sido perseguidos. É por isso que eu e você precisamos ser definitivamente cristãos no ambiente em que nós estivermos. Seja dentro de nossa casa, seja no trabalho, seja no seio familiar, seja dentro da própria igreja. Precisamos ser cristãos genuínos. Você precisa, meu irmão, demonstrar lá no seu trabalho que você não é igual a todo mundo. Que no seu trabalho, sim, você trabalha de forma honesta, você dá o seu melhor. Mas quando aquelas pessoas pararem para ver vídeos pornográficos, para falar piadas de duplo sentido, para ficar fofocando a respeito da vida dos outros, que você se retire. Os gregos, eles achavam que o cristão ele era ateu, porque o cristão ele não tinha imagem ali dentro de sua casa. Então eles achavam, olha, eles são diferentes, porque nós temos várias e eles não têm nenhuma. Eles foram perseguidos. E graças a eles terem sido diferentes daquele povo, eu e você estamos aqui hoje. Eu posso fazer essa live e você pode acompanhar aí desse lado. Por quê? Porque pessoas não se conformaram com o mundo. Porque pessoas saíram de suas casas para levar essa mensagem do Evangelho, que é a mensagem da salvação, que é a mensagem de que sim, há solução para um casamento destruído, para um filho nas drogas, para pessoas perdidas, claro que há. E para encerrar, em Êxodo capítulo 33, verso 16, na nova tradução da linguagem de hoje, olha o que vai dizer a Escritura. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostra que somos diferentes dos outros povos da terra. Olha que interessante, a tua presença, Senhor, é que mostra que somos diferentes dos outros povos da terra. Você percebeu que a presença de Deus em nós, ela precisa fazer de nós diferente de como nós éramos? Eu sei que você, assim como eu, você não era quem você queria ser. Mas você precisa olhar para trás e ver que você já não é quem você era. Isso é de suma importância. É você não se comparar, talvez, com o irmão mais maduro na fé, não ficar se comparando com o seu pastor, com pessoas que estão há anos na igreja. Mas é você olhar para o seu eu há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos atrás e ver, houve evolução? É notório os sinais da mudança de Deus em minha vida? Para que você de fato possa dar um bom testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe por que eu vim para a igreja? Não foi por causa da música. Eu lembro que quando eu fui para a igreja só tinha um violão e uma bateria, só. Não foi por causa do esporte, porque nós praticamos esporte também. Não foi porque tinha uma balada na igreja, mesmo porque não tinha. Não foi por causa dessas coisas, porque essas coisas o mundo oferece muito melhor. Sabe por que
Eu vim para a igreja e por que eu estou aqui até hoje? Porque eu ouvi a mensagem do Evangelho. Diante da mensagem do Evangelho eu disse: Senhor, para onde irei? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. É por esse motivo que eu estou aqui. Portanto, um jovem ele não precisa entrar num salão cheio de fumacinha e ouvir uma música, né, e ficar tuti, tuti, tuti. Ele não precisa disso. O que ele precisa ouvir é a mensagem do Evangelho. O que ele precisa ver na congregação é o amor entre os irmãos, é o respeito para com os mais velhos, é pessoas chamando os mais velhos de senhor e senhora, é filhos tratando pai e mãe de senhor e senhora e não velho, e não mano, e não você. O que eles precisam ver é o respeito mútuo dentro da congregação, coisas que talvez eles não veem dentro de suas próprias casas, coisas que talvez eles não veem na sua própria família, que eles não veem na escola, isso de forma alguma. A igreja, ela não tem que ser chata e irrelevante, mas a maneira de sermos atrativos é através da pregação genuína do Evangelho e de um viver correto, de um viver segundo aquilo que a Escritura nos ordena. Nós devemos pregar o Evangelho de forma correta e toda a congregação deve viver de acordo com aquilo que é pregado, com a palavra de Deus. É assim que eu e você seremos diferentes. Não precisamos pintar o cabelo. O que precisamos fazer é sermos cristãos genuínos, para que as pessoas olhem em nós, assim como eu dei o exemplo a semana passada, para encerrar isso aqui. Como eu dei o exemplo a semana passada, Pedro, antes dele negar Jesus Cristo pela terceira vez, você lembra o que aconteceu? Chega uma pessoa diante dele e diz: você estava com ele, porque o teu falar te denuncia. Olha que interessante. Não, você fala igual a ele. É notório que você estava juntamente com ele. Então que nós possamos dar um bom testemunho de que nós somos parecidos com Cristo, porque cristão significa pequeno Cristo. Então que as pessoas possam olhar em nós e ver sim uma miniatura do nosso Salvador. Possam ver a imagem do nosso Senhor, que morreu por nós, que deu a sua vida por nós, e por esse motivo hoje nós estamos aqui. Amém, meus queridos?